Fala galera, Juliano Justo por aqui mais uma vez. Você está acompanhando mais uma edição do programa Dentro da Quadra. E aqui, como você já sabe, nosso assunto é voleibol e a gente traz sempre uma grande personalidade aí do mundo do vôlei. E a convidada de hoje você vai saber daqui um pouquinho, logo depois da vinheta. O nome dela é Hélia Rogério de Souza Pinto. Falando assim, eu acredito que poucas pessoas devem reconhecer, mas se eu falar Fofão, eu tenho certeza que todo mundo vai saber. A campeã olímpica, e na verdade multicampeã, 5 Olimpíadas na carreira, uma das mais vitoriosas levantadoras do vôlei brasileiro e mundial. Ela está com a gente aqui, já vou aproveitar então a parceria, agradecer demais a Fofão. Tudo bem, Fofão? Obrigado por nos atender. Tudo bem, Juliano? Prazer estar falando hoje com vocês. Seja super bem-vinda e queria que tu falasse um pouco para a gente, Fofão. Como é que está sendo para ti esse atual momento? O que tu anda fazendo? Eu sei que, logicamente, tu é super ligada, claro, ao vôlei, à tua vida e tudo. Estava trabalhando, continua trabalhando como comentarista. O que está rolando? O que está fazendo atualmente, Fofão? Eu sempre estou envolvida, né, de alguma forma com o voleibol, né? Como você falou, eu faço os comentários da Superliga, né, do Paulista, então a gente está sempre ali acompanhando e vendo também como é que estão nossas atletas. E faço meu trabalho, né, nas redes sociais também, falando um pouquinho de vôlei, contando um pouquinho de como se faz, né, para chegar aonde eu cheguei. Então, assim, eu tenho um trabalho bem forte aí na minha rede social falando sobre vôlei. E tenho meus projetos particulares, pessoais, quer dizer, que eu faço aí por fora. E a gente sempre sai, mas sempre volta no vôlei, né? Então, não tem jeito de não estar presente, de não estar acompanhando aí como é que anda a situação do nosso voleibol. E eu sei que um dos projetos, de repente, que tu tem mais carinho e tudo, é a questão do curso, né? No YouTube, tu ensina o pessoal ali, dá várias dicas de como ser levantadora, né? De onde que surgiu essa ideia e como é que está atualmente o projeto aí? Tá crescendo bastante, graças a Deus. Ele é mais, assim, não ficou só restrito à levantadora, assim, ao todo, né? Ao atleta no geral, porque eu acho que é uma grande necessidade, né, que se tinha de falar um pouquinho mais sobre vôlei, né? Eu recebia muitas mensagens, me ajuda a fazer um toque, me ajuda a fazer uma manchete, a situação, eu estou nervosa, me dá conselho, e veio uma enxurrada de coisas assim, logo que eu parei de jogar. Né? Então começou as pessoas, falei, gente, como é que eu vou falar isso com as pessoas, né? Por mensagem, né? Falar sobre esses assuntos por mensagens. E daí veio a ideia de falar um pouquinho mais, de aprofundar um pouquinho mais, falando mesmo da minha vivência, né? O que eu sempre digo assim, a minha experiência de 30 anos aí, de que eu vivi, do que deu certo, do que não deu certo, do que eu acho que é legal a gente trabalhar mais em cima. Então eu comecei a fazer esse trabalho assim e foi dando resultado, né? Porque eu acho que o alcance que a gente tem através das redes sociais é muito grande, né? Então você conseguir alcançar as pessoas não só de São Paulo, que é da onde eu moro, mas de outros estados, começou a me dar uma alegria, porque muitas pessoas não têm oportunidades e não têm também possibilidade, né, de treinar. Então, na pandemia, eu intensivei um pouquinho mais treinos para fazer em casa, para não ficar parado. Então, foi muito legal, assim, né? E a ideia de fazer o curso vem em cima disso também, de poder mostrar para eles outras possibilidades, né? De fazer eles acreditarem, porque eu sou uma levantadora, não sou tão alta, o que eu tive que fazer para chegar onde eu cheguei. Então, eles se identificam muito com isso, sabe? Então, o retorno deles, para mim, é uma coisa que me dá muita alegria. E, bom, pegando esse gancho, eu sei que, logicamente, tu construíste toda a tua fama e tudo, os teus títulos, a tua carreira toda como levantadora, mas
começaste atuando como atacante, né? Fala um pouquinho pra gente desse começo aí, Fofão. Eu digo que poucas pessoas sabem disso, né? Porque eu não tenho muito registro desse momento. Então fica muito difícil até falar como era o meu estilo, como não era. Mas eu comecei como atacante, eu jogava de ponteira e oposta, né? Naquele momento. Então eu era uma jogadora habilidosa, né? Porque eu tinha boa recepção e defesa. E no ataque era habilidosa, não era uma atacante de força. E me destacava bem, assim, né? Mas os meus objetivos dentro do vôlei não aconteceu como atacante. Mas eu acho que ter vivido essa experiência como atacante, eu acho que quando eu passei essa levantadora, me deu uma outra visão, né? Eu já tinha uma visão de atacante, então isso me ajudou bastante. Mas foi muito bom, assim, eu acho que a gente todo mundo sempre quer ser atacante, né? Que é o que decide, que é o que põe bola no chão. Então eu pude viver esses dois lados e depois eu cheguei à conclusão que a estrela do jogo não é o atacante, não, né? Então foi bem legal essa mudança e essa vivência, né, que eu tive quando eu era mais nova. Teve algum técnico, algum treinador que foi o cara que virou essa chavinha em ti, assim, para mudar de posição? Ou foi algo que tu percebeste mesmo e tal? Na verdade, assim, eu nunca imaginei ser levantadora, né? Nem passava pela minha cabeça isso. Eu tive uma base muito boa, né, de fundamentos, né? Então acho que isso que chamou um pouquinho de atenção, porque eu fiz um jogo até 4-2, né, estilo Cuba, né, duas levantadoras atacando também com a Andrea Marras, mas foi uma coisa improvisada, não era nada oficial. A gente acabou fazendo isso, vivendo isso um pouquinho, mas eu não gostava muito, não, eu queria atacar. E depois eu tive uma experiência de ser a levantadora, porque uma foi para a seleção e a outra acabou se machucando durante o jogo. E daí foi, quem é que tem o toque melhor, aí vai a Fofão. Eu acabei indo, foi uma experiência horrível, assim, confesso para você que não foi uma experiência muito agradável ali, eu sofri bastante naquele jogo. E eu não queria isso, mas nesse dia o Zé Roberto estava assistindo o jogo e eu sempre falo que ele viu algo que eu não vi, né? Ele acabou me convidando para treinar, para ser levantador, então a gente fazia o treinamento após o treino, né? Então ele ficava comigo lá após o treinamento e no começo eu relutei muito, assim, eu não queria muito, achava que não era uma coisa que ia ser boa para mim ser levantadora. Mas depois de tanto ele falar e me convencer, eu falei, não, vamos tentar, né? Vamos ver o que vai dar. E comecei a treinar, né? Sem ter base nenhuma, sem ter experiência, vivência nenhuma como levantador. Então ele me pegou bem assim, do zero mesmo, e me ensinou tudo. E eu acho que se não fosse isso, eu sou muito grata a ele por ele ter tido essa visão, né? Que é onde as coisas começaram a acontecer na minha vida. E isso já no Pão de Açúcar mesmo? Foi Ou no Pão de antes? Açúcar, quando ele chegou para ser técnico do adulto. Eu ainda estava no juvenil ainda. Ali por 85, mais ou menos, 86, por aí. Não, já era mais assim, 87, por aí, 87. Perfeito. E, pô, então, além, lógico, de toda aquela passagem nas Olimpíadas e tudo, então foi o Zé Roberto que te, digamos assim, que te levou a ser levantadora. Foi ele que olhou para mim e falou: Nossa, você tem alguma coisa, porque eu falo para você, se dependesse de mim, assim, ter essa visão assim de ser levantador, eu acho que isso nunca ia acontecer. Então, eu acho que é legal, né? Um técnico te dar essa possibilidade também, né? Porque eu acho que como atacante, talvez eu iria, mas não tão longe. Eu acho que eu teria uma carreira muito mais curta. Mas como levantador, assim, e eu sou muito grata a ele, porque realmente ele me ensinou tudo, 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 tudo. Que não era só colocar a bola ali, não, era como pensava, posicionamento, a técnica, a tática. Então, assim, ele foi, assim, dedicação total, assim, nessa minha transformação como levantadora. Como é que foi aquela passagem por São Caetano lá, que, pô, é um clube que, lógico, naquela época já tinha uma imensa tradição e depois tu colaborou ainda com o título e tudo. Imagino que deve ter sido algo bem marcante também para ti, né?
São Caetano é uma cidade muito especial para mim, né? Eu digo que eu ainda preciso ver quantos anos que eu vivi, porque eu saí e voltava, saí e voltava. Eu tenho uma ligação muito forte com a cidade. Desde que eu me transferi para São Caetano, que foi o meu primeiro título, né, como profissional assim no adulto, foi em São Caetano. E o tanto que a cidade se envolvia, né? O tanto que a cidade estava junto com a gente, assim. Então, acho que foi um dos melhores momentos assim do início da minha carreira, né, para que eu pudesse me motivar mesmo, né? Então, São Caetano abraçou muita gente e ter ganho lá, né, o primeiro título foi muito especial, assim. Então, eu guardo com muito carinho porque foi onde minha história toda praticamente começou, né? Foi lá em São Caetano. E bom, daí depois na sequência tem passagem por Tietê, tem passagem pelo Transmontano e tudo. Depois volta para o São Caetano. Foram, deixa eu ver aqui, 2, 4. Depois tem para o São Bernardo, uma temporada também. Depois vai para o Minas. Enfim, muitas passagens e tudo. E queria que tu começasse falando um pouquinho para a gente da questão de Olimpíadas aí. Que eu sei que aquela Olimpíada de Barcelona 92 foi algo, de repente, bem diferente do que a gente tem de lembrança agora, já mais recente, do título 2008, 2012 e tal. O que tu tem de lembrança daquele período lá, Fofão? 92 para mim foi a minha primeira Olimpíada, né? Foi aonde, como na seleção, assim, eu ia viver, eu acho que um sonho, né? Uma realização ali muito grande. Eu não imaginava ir para aquela Olimpíada porque eu tinha pouquíssima experiência como levantadora, então na minha cabeça não seria eu, né? Não faria parte das 12 ali. Eu tinha mais, eu ia me preparar para a próxima, né? Eu vivi com as meninas da seleção, mas na minha cabeça eu não faria porque pela pouca experiência que eu tinha, né? E uma Olimpíada é muito grande, né? Então, quando eu fiquei entre as 12, para mim foi uma surpresa e um susto muito grande. Eu ficava sempre, nossa, será que eu estou pronta ou não estou? Porque realmente é muito diferente, né, de uma competição que a gente disputava ali um sul-americano ou um campeonato de menor expressão. Então, assim, eu não tinha ainda vivido algo tão grandioso quanto uma Olimpíada. Então, quando eu cheguei lá, eu abria a janela todo dia para ver se era verdade, assim, para ver se era real mesmo, né? Porque eu ainda não tinha. Eu sabia que eu entraria pouco, mas eu ajudava muito no treinamento, né? Para poder evoluir, né? Para poder chegar no mesmo nível que as meninas. Então, eu lembro que eu era muito assim. Muito motivada, né? Eu motivava muitas pessoas, eu treinava bastante, eu sempre ajudava nos treinos. Eu sabia realmente qual era a minha função ali no time, né? Eu sabia que eu ainda tinha que ralar muito ainda para conseguir meu espaço, mas já que eu estava lá, eu fazia a minha parte da melhor maneira possível, que era contribuir, né? Seja nos treinamentos, ou seja em tudo que fosse preciso ali. Então, acho que foi uma experiência boa, assim, por ter sido a minha primeira Olimpíada, né? Foi um aprendizado muito grande do que é viver, do que é estar vivendo uma Olimpíada. Então, assim, eu tentei aproveitar o máximo possível, mas confesso para você que eu ainda estava com a mentalidade assim meio de turista ali um pouquinho, querendo conhecer tudo. As outras meninas já tinham ido, né, para uma Olimpíada, então assim, em algum momento assim eu me dispersava um pouquinho, mas acho que fazia parte dessa imaturidade ainda, né, de não ter vivido algo assim como uma competição, como a Olimpíada. E naquela edição dos jogos, vocês acabaram pegando a equipe de Cuba, que foi a campeã e tudo, né? E já com muitas daquelas meninas que vieram depois a criar aquela imensa rivalidade, né, com o Brasil e tudo, né? Sim, a gente tinha jogado o Pan-Americano antes contra elas e eu nunca tinha jogado contra a seleção de Cuba e quando eu vi eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Porque assim, era muito fora da realidade, né? E daí na Olimpíada também a gente acabou jogando com as cubanas, então assim, era um outro nível de voleibol, né? E era o nível que a gente começou a ter como meta para gente, mas eu confesso para você que era meio fora assim da realidade, né? Então a gente começou a ver o tanto que nós teríamos que ralar, né? E eu acho que foi um dos momentos onde começou a ser construída a grande rivalidade, né? Entre Brasil e Cuba, uma coisa que ainda não existia, né? Nós éramos amigas, mas acabou aos pouquinhos, né? A gente foi
tendo Cuba como nossa referência, né? A gente colocava tipo a foto delas assim, sabe assim, para treinar todos os dias, que era o nosso objetivo. Então acabou, né, sendo essa tão essa grande rivalidade que todo mundo acompanhou aí no voleibol, Brasil e Cuba. E depois, em 96, talvez tenha sido o auge ali da rivalidade, né? Eu sempre falo que Cuba e Brasil, eles evoluíram juntos, assim, sabe? Eu acho que Cuba, elas têm a condição física delas é algo fora do normal, né? Não é assim uma coisa que a gente se encontra, né, nas equipes, né? Então eles tinham esse diferencial, mas nós brasileiras nós tínhamos muita habilidade, muita técnica, né? Então isso era uma coisa que elas não tinham. Então, assim, elas buscando a técnica que o Brasil tinha e nós buscando a força que Cuba tinha. Então, eu acho que as duas equipes foram evoluindo juntas. E todos os jogos que sempre falava Brasil e Cuba, né, que até então a gente apanhava sempre 10 de 3-0 rapidinho, os jogos começaram a se nivelar um pouquinho mais, né? A gente começou a alcançar o nível, porque era mais fácil para a gente, né, adquirir a força, né, com o trabalho bem feito, do que elas, em pouco tempo, conseguir a mesma técnica. Então, a gente acabou ali se igualando um pouquinho com Cuba, né? Então, os jogos, todo mundo, quando fala Brasil e Cuba, era um jogo de alto nível, era um jogo assim onde era muita técnica, muita força e muito voleibol, né? Voleibol sendo jogado. Então, era legal de ver, independente de ter aquelas confusões, aquelas brigas todas, era um voleibol bem jogado, né? Porque eram equipes que se estudavam muito, né? E para jogar uma contra a outra. Então, acho que as duas equipes evoluíram juntas, assim. Eu acho que isso foi muito interessante. Como é que foi para ti aquele 3-2 lá que deu aquela confusão toda? Para mim foi terrível, né? Porque eu tava no banco lá vendo e a gente sabia da importância que era aquele jogo assim para a gente, né? E a gente sabia da dificuldade que era também vencer, mas a gente foi lá para jogar, para dar o nosso melhor, né? E acabou assim, como todos os jogos a gente sempre muito sendo provocadas, né? Elas xingavam muito a gente, estavam sempre provocando a gente na rede o tempo todo, né? Então, quando acabou o jogo, aquela confusão toda, né? Eu era muito pequenininha ali, mas eu tentava ali no meio fazer alguma coisa, mas não dava, né? E foi uma confusão, foi uma brigaiada feia, assim, que acho que todo mundo viu isso, né? E foi bastante complicado, assim, para a gente, porque a gente queria terminar ali tranquilo, elas ganharam, respeitar, né? Mas acho que faltou um pouquinho, né, da parte delas, assim, né, aquela ética ali do vôlei, né? Então acho que isso ficou meio chato, assim, o final do jogo. Foi na semifinal, né? Vocês, bom, acabaram sendo derrotados e tudo, mas depois teve a vitória contra a Rússia, né? O 3-2 também, e daí a conquista da medalha de bronze. E na conversa que eu tive com a Virna, ela falou que encontrou o Oscar, eu acho que até mesmo lá na Vila Olímpica e tudo, e lógico, tem uma certa frustração e tudo, lógico que todo mundo quer o ouro, enfim, mas ela comentou naquela ocasião que o Oscar falou que, pô, é uma medalha olímpica, né, que tem que ser valorizada e tudo. Queria que tu falasse um pouquinho da questão de ter sido a primeira medalha olímpica, na verdade, do vôlei feminino do Brasil, né? Uhum. Nessa Olimpíada a gente tinha se preparado muito, porque a gente tinha muita certeza que a final seria Brasil e Cuba. A gente se preparou para isso, o treinamento foi visando isso, e acabou que a gente se encontrou numa semifinal, né? Acabamos perdendo para ela num jogo muito difícil também, mas um jogo muito, muito bem jogado, né? Então, geralmente, quando você perde uma semifinal, né, você tem duas situações, né? Ou você desiste de buscar o bronze, ou você junta forças e vai brigar pelo bronze. E eu acho que foi muito importante, eu acho que a presença do Bernardo, né, nas palavras dele, dizendo que nós merecíamos sair de lá com uma medalha, né, assim como o Oscar também falou. Então, eu acho que aquilo ali ia coroar nosso trabalho, ia coroar o voleibol feminino, que ainda não havia conquistado uma medalha e nunca tinha subido no pódio de uma Olimpíada. Então, assim, a gente acabou falando, realmente, a gente merece essa medalha, né? Então, a recuperação, né, da derrota para Cuba foi muito
importante para a gente ter força para buscar a medalha de bronze, que era também um jogo muito difícil contra a Rússia. Jogar contra a Rússia é sempre muito difícil, mas a força que o grupo teve ali de levantar a cabeça, de no outro dia estar lá na academia treinando e focando novamente no objetivo, isso, eu acho que isso foi um diferencial muito grande para trazer essa primeira medalha, que acabou, a gente vibrou como se tivesse ganhado a medalha de ouro, assim. Então foi fundamental, assim, essa virada de chave para disputar o bronze. E depois, acho que 2 meses depois, né, tu estava naquele Grand Prix lá que deu também depois da vitória do Brasil, né, 3-2, e daí deu uma outra confusão e tudo ali, né? Eu tava, nas confusões eu tava em todas. É a rivalidade, né? Cada vez foi aumentando mais, né? Então, assim, cada vez que a gente encontrava com elas, parecia que elas estavam mais bravas com a gente ainda, né? Então, assim, a rivalidade continuava, né? E eu lembro que aquele jogo lá, a gente estava faltando algumas jogadoras e tudo mais. Mas aí teve também, de novo, né, aquela confusão dentro de quadra, né? E isso porque o presidente já tinha entrado, da Federação Internacional, tinha entrado no vestiário, meninas, se comportem, vocês não sei o quê, deu um sermão, falou pra gente, a gente falou, não, fala isso para elas também, né? Eles foram nos 2 vestiários, mas aí acabou o jogo, nossa, foi uma briga, elas ficaram bravas lá, irritadas, também a gente provocou não, né, porque você é xingado o tempo todo, né, então tem uma hora que você também não é de ferro, né, e aí acabou tendo outra confusão, então foram 2 momentos aí de muita briga. Hein? Bom, e aproveitando que a gente está falando de Olimpíadas e tudo, teve depois em 2000 a outra medalha de bronze, né? 3-0 contra os Estados Unidos e também, coincidência e tudo, na semifinal de novo com Cuba, né? Parece que Cuba perseguia o Brasil, impressionante, né? Mas uma outra conquista super importante também com o Bernardinho e tudo, né? Ali mudou, né, bastante, né? Veio outras jogadoras entraram, então já não eram, né, as jogadoras do mesmo nível das que saíram, mas era um time que trabalhava muito em grupo, assim, muito em conjunto. Que a gente sabia que individualmente a gente não era tão forte como a outra seleção era, né? A outra seleção era forte. A gente precisava do conjunto o tempo todo estar funcionando, então a gente tinha consciência disso. Né, a gente acabou pegando Cuba mesmo na semifinal, né, num jogo que nós poderíamos ter ganho também, acabamos não conseguindo vencê-las. E daí a gente foi também buscar a medalha de bronze, né, naquela mesma pegada da valorização do bronze, né? Eu acho que a gente tem que valorizar, a medalha olímpica tem que valorizar sempre. Então a gente foi naquela situação de não, a gente merece, né? E vamos para cima. E a gente estava muito tranquila, porque nós não fomos lá como as favoritas, né? A gente sabia disso, mas a gente queria sair de lá com uma medalha, né? As pessoas não acreditavam muito, então acho que isso dava muito mais força para a gente né, lutar contra isso e conquistar. E daí, no momento de disputar a medalha de bronze, o time estava bem solto, bem tranquilo, sabe? A derrota para Cuba não abalou tanto a gente, porque ali era um jogo onde você poderia ganhar, como poderia perder também, aquela seleção. Então a gente estava bem tranquila e com muita disposição para buscar o bronze. Acabou dando certo também. Acho que coroou aí outras meninas chegando, outras mais jovens e com algumas já mais experientes. E a gente saiu com mais uma medalha de bronze. Isso aí. E só uma dúvida, foi 2000 ou 2004 que tu estava com aquela lesão no tendão? Acho que foi 2004, né? Foi em 2000. 2000. 2000. E aquilo, logicamente, acabou te complicando muito, né? Foi difícil, porque eu não fiz o primeiro jogo, não fiz a estreia, né? Que era uma coisa que eu queria, porque eu ia ser titular, acabei não jogando como titular. E eu não sabia se eu ia conseguir nem terminar a Olimpíada, porque eu estava assim no nível muito muito difícil, assim, estava muito sensível, né? Então assim eu não conseguia treinar, eu não treinei a Olimpíada toda, eu só encontrava com as meninas para o jogo, elas treinavam, eu ia sempre fazer tratamento, eu fiquei praticamente na Olimpíada toda no departamento médico, fazendo acupuntura também, fazendo toda a fisioterapia que precisava ser feita e fazendo uma bandagem que me ajudava muito na hora do jogo
a segurar o movimento que, né, que eu apoiava muito o pé, né, para fazer o deslocamento, então essa bandagem acabava segurando esse movimento que me fazia aguentar o tempo exato do jogo. Então, assim, foi muita sorte minha, assim, ter conseguido ir até o final do jogo, né, até o final da Olimpíada, porque realmente eu estava muito limitada nos meus movimentos, assim, e estava assim, correndo um risco muito sério de não ter ido até o último jogo ali, mas graças a Deus acabou dando tudo certo. E até eu acompanhei um especial, um documentário que o pessoal da ESPN fez, e ali tem uma fala do Bernardinho, né, que todo o apoio, né, que ele te deu, falando que ele fazia questão de te acompanhar nas sessões ali de acupuntura e tudo, né? Imagino que deve ter sido bem difícil aí para ti, né? Foi, porque a gente acabou arrumando outras alternativas também, né? Porque eu tava muito sensível, né? Tava extremamente sensível. Então, assim, só a fisioterapia não estava conseguindo me ajudar, né? Então, a gente acabou achando um acupunturista e um rapaz que tinha especialidade em tendão de Aquiles, em fazer bandagem. E eles ficaram comigo, assim, até o final da Olimpíada, né? Até o rapaz acompanhava a gente nos jogos também, acabou fazendo parte ali de tanto que ele foi incrível. E daí, quando eu ia fazer o tratamento, primeiro ia eu, a Vina e a Érica. Depois as duas não queriam mais ir. Eu falei, eu vou, porque eu senti bem quando eu fui. Só que eu tinha uma inflamação, uma bolinha, muito, mas muito assim, delicada. E ela colocava agulha em cima dessa bolinha que eu ia para o céu e voltava. E no primeiro dia que o Bernardinho foi com a gente, eu não aguentava, assim, então ele segurava minha mão, assim, ele ficava segurando minha mão, assim, e era tão engraçado, né, porque eu querendo gritar, assim, chorar, ele segurando minha mão, não sabia se eu dava risada, se eu ria, porque era a cena mais hilária, assim, que tinha, né, ele segurando minha mão na acupuntura. E acabou que todos os dias as meninas não queriam ir mais, eu falava, não, Bernardo, pode deixar que eu vou sozinha. Ele, não, eu vou com você. Então ele acabou indo todas as sessões, ele ia comigo lá, ficava lá comigo, tal, cuidando. Então foi muito engraçado, assim, mas eu fiquei bem feliz, assim, dele estar ali me dando uma força, porque realmente estava uma situação bem delicada para mim. E, bom, tem, lógico, a questão de rivalidade, eu não sei se é rivalidade, mas vocês estavam disputando lógico, a mesma posição ali de titular, né, a Fernanda Venturini e tudo. O fato dela ser esposa do Bernardinho tinha alguma coisa ali a ver e tal, ou nada a ver? Não, assim, quando em 2000 ela já não estava, ela foi até 96, né? Na Olimpíada de 96, que era o Bernardo mesmo. Mas eu sempre digo que eu fui 7 anos reserva dela na seleção e eu tenho consciência de que eu não estava preparada ainda para assumir como titular. E a Fernanda já vinha treinando como levantadora há muito tempo, ela estava sendo preparada para isso, então ela tinha mais experiência, mais bagagem. E eu tinha que ter paciência, né, para poder aprender, para melhorar. Então, assim, para mim foi sempre muito tranquilo isso, porque eu sabia realmente quais eram as minhas condições, né? E eu treinava igual, eu fazia a mesma coisa, o Bernardo dava a mesma atenção para mim e para ela. Então, assim, eu acho que isso não atrapalhou, não. Eu acho que tudo foi no momento certo, na hora certa, que eu tive que assumir. Então, foi bem tranquilo. Eu só evoluir, esperar minha evolução para ter minha chance.